Tá contigo aí, Bruno. E aí, tá gravando já? Já? Aí, beleza. Porque, meu irmão, uma reunião semanal dessa daqui, que a gente faz só para discutir umas brincadeirinhas, isso tem que ser gravado, né, bicho? Merece ser gravado, nosso público merece ver isso. Não estava programado, mas bora lá. Pessoal aí que vai assistir esse vídeo aí agora, ó, sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal. Reuniãozinha semanal que a gente faz só para relaxar, bater um papo, discutir uns temas aqui sobre o que a gente vai produzir durante a semana. E ficou tão bom, tão excelente, que a gente resolveu compartilhar, botar para gravar agora, né? Quem sabe faz, apesar de não ser live, né? Mas quem sabe faz ao vivo, a gente tá fazendo aqui agora. E Thiago vai mostrar aí para o nosso público, nosso canal do YouTube, a apresentação maravilhosa que ele tem aí sobre a história do Dog Alemão. Aí é com o Thiago agora. Vai, Thiago. Arrebenta que é contigo aí. Tá, joia. Pessoal, como vão? Espero que estejam todos bem. Como o Bruno falou, né, nós temos esse hábito de nos reunirmos uma vez por semana para discutir questões técnicas, e as questões técnicas vão de toda a natureza, né, morfologia, temperamento, história, o que a gente identificar como assunto para aperfeiçoamento do grupo, conhecimento do grupo, a gente traz. E há um tempo atrás eu já tinha feito um texto sobre o Dog Alemão, né, um texto provocativo, né, um texto inquieto, né, sobre o cão, baseado no que eu tenho buscado nas minhas leituras, nas minhas pesquisas bibliográficas, né, já que, como vocês sabem, né, meu papel aqui no clube é assessorar o professor Stefson, o professor Eulâmpio, e contribuir um pouco com essa questão das cores dos cães. E para entender um pouco sobre cores, né, além dos artigos científicos de genética, eu busco também eu busco observar todo um trabalho de naturalistas ou de pintores que representam animais, esses pintores e esses naturalistas do século XVII, XVIII, porque neles eu consigo entender um pouco melhor como eram as cores, como era que funcionava todo esse comportamento da coloração dos cães no passado. E isso, né, como diz os jargões, né, entender o passado é compreender o presente, né? Então, a partir desse trabalho de busca por imagens, por pinturas, por artigos clássicos, a gente acaba também ficando um pouco inquieto e trazendo nossas percepções sobre outros assuntos. E nesse caso, eu acabei escrevendo um pouco sobre isso para que ficasse registrado, para que a gente não perdesse isso apenas no conhecimento falado, né? Então a gente também registrou isso em documento, tá disponível aí para vocês verem no site. E agora eu vou fazer uma apresentaçãozinha sobre isso, tá? Então a ideia é a origem do Dog Alemão, a partir de uma visão histórica da nossa espécie, né? Da história humana. Nós temos como principal fonte, né, oficial que em 1880, os alemães registraram a raça Dog Alemão e consideraram como a história oficial a existência dos cruzamentos entre Bull e Beister, né, que seria um antigo Bulldog alemão, e esses cães chamados Hatzen e Saurden, que seriam os cães caçadores de javali, que o Dog Alemão teria surgido dessa mistura de cruzamentos, né, que existiam entre esses cães, e que, a partir de 1880, houve um trabalho de padronização, né? Essa história, ela tem sua verdade, ela tem sua veracidade, mas é importante que a gente entenda que ela não começa ali,
Ela não começa em 1880. O dog alemão não começa em 1880. O dog alemão em si talvez até comece em 1880. Mas toda a história de formação dessa raça ultrapassa os séculos, né? E vai bem mais para o passado. E a gente pode estabelecer, por exemplo, um marco científico, se pudermos estabelecer assim, porque durante o século XVIII, né, nós já tínhamos o que a gente considera hoje como ciência, né, a fase do iluminismo. Então, figuras como o Conde Buffon, né, que é Georges-Louis Leclerc, né, que foi um grande naturalista do século XVIII, ele já escrevia nos seus livros, no História Natural, né, de 1766, onde ele dá um volume sobre as espécies nativas, silvestres, né, e um outro tomo que ele fala só sobre as espécies domésticas, e ele descreve um trabalho interessantíssimo sobre cães, e ele já estabelece ali a presença na Europa do grande danês, né, de Le Grand Danois, em francês, Le Grand Danois. E vejam só, né, pela imagem que ele pinta no livro, a gente vê claramente um cão mantado. Um cão que, claro, se a gente olhar para os cães de hoje, existem muitas diferenças. Não é o dog alemão de hoje, mas é uma base existente do que era esse cão que deu origem ao que nós temos hoje. E se a gente for estudar um pouco mais ainda, a gente consegue trazer para um passado maior, mais longo, mais antigo, né? Até mesmo nos séculos antes de Cristo. No século XIII, já existiam afrescos, né, gregos que demonstravam cães, né, tipo dog, vamos chamar assim, e aí eu queria colocar claramente, olha que interessante, são cães que aparentemente demonstram ser cães arlequins, pela forma que você verifica as manchas dentro de uma matriz branca, né? Então parece ser cães arlequins, e é muito interessante que, mesmo com a pintura não sendo realista, mas traz diversos elementos que a gente consegue identificar. Por exemplo, existiam cães ali, ó, você percebe pela imagem, cães de bem pelo curto, né, a cauda curta, a cauda sem pelo sem pelo longo, outros cães que já tinham uma cauda mais flocada, né, com uma quantidade de pelo maior. Então, isso está muito bem representado nesse afresco. Então, aparentemente, esses cães dogs, eles que caçavam javalis, eles já estavam presentes na Idade Antiga, né? E isso é muito tranquilo de se entender, de se perceber e de realmente acreditar que esses cães não padronizados, mas esses cães que poderiam ser chamados de proto-dog alemães, né? Eles já existiam na Europa há muito mais tempo, né? A Grécia tinha todo um domínio sobre a Europa. Agora, indo para a Idade Média, né, que vai do século V ao século XV, nós podemos traçar uma história mais recente e talvez de maior afinidade com o dog alemão que nós conhecemos, né, com o mesmo dog alemão ali, o grande danês que Buffon representa, e que se também se descreve em outros trabalhos durante toda a Idade Moderna até a contemporânea. Então, é importante a gente estudar e perceber a civilização viking, né? E aí eu queria ressaltar que essa visão cinematográfica dos vikings, né, de bárbaros, saqueadores, guerreiros, ela não resume
os vikings, né, os vikings não se resumem a esse tipo de civilização, né, os vikings, quem quiser se aprofundar na literatura sobre histórica sobre os vikings, vai perceber que os vikings tinham toda uma civilização muito mais organizada, com agricultores, com escritores, poetas. Então, existia toda uma complexidade na civilização viking, que não se resumia aos bárbaros, né, de chapéu com chifres e machados nas mãos. E essa civilização, ela se expandiu por uma região muito extensa da Europa, né, indo por todo o norte da Europa, né, chegando também à Península Ibérica, tendo algumas influências na Península Ibérica, no Mediterrâneo. Então, houve toda chegou a parte do que seria a Rússia e empregou, imprimiu sua marca. E seus cães estavam presentes nesse momento histórico deles. Existe uma região, especificamente na Grã-Bretanha, chamada Danelaw. Por que a gente faz esse apontamento, né? A Danelaw era uma região ocupada pelos vikings num território saxão, que era a outra civilização que junto com os celtas, que formavam a boa parte da população da Grã-Bretanha. Então, aparentemente, existia um fluxo, né, de migratório que acontecia, principalmente quando os invernos eram mais rigorosos, dos assentamentos que ficavam na Dinamarca e Alemanha, e iam para as regiões mais favoráveis, principalmente para a parte da agricultura, nas ilhas. E esse ponto, né, que é importante, né, o Danelaw, ou Dane, que era um outro termo que se usava para os vikings, né, os daneses, também está imprimido, está impresso hoje, até hoje, no dog alemão, né? Vocês conhecem bem, quando a gente faz uma pesquisa em dog alemão em inglês, a gente encontra a terminologia Great Dane, né? Então, grande danês, não Great Danish, né? Que em português a gente até traduz como o grande dinamarquês, né? Ou apenas dinamarquês, a raça, seria um sinônimo da raça. Mas não se faz referência aos dinamarqueses atuais, ao qual o termo Danish é hoje usado, mas ao povo antigo, né, ao povo danês que viveu no passado, que formou, claro, os dinamarqueses, parte dos alemães e parte também dos ingleses, já que povoavam parte da Grã-Bretanha. E aí a gente se questiona, o dog alemão, né, ou o grande danês, ele é britânico? Ele tem qual a origem desse cão? Ele é britânico, ele é alemão, ele é danês? Qual é a origem, né? Então, uma coisa é certa, mais do que a existência do dog alemão como raça de pátria alemã é uma coisa, mas possivelmente esses cães viviam mesmo na Inglaterra no passado da Idade Média, e a gente vê resquícios de uma troca de genes com outras raças. Se vocês prestarem atenção, onde as raças que apresentam o gene Merle, por exemplo, que é tão discutido, né, e tão motivo de tantas conversas aprofundadas de criadores de dog alemão, também estão presentes em outras raças, especificamente ou britânicas
ou dinamarquesas, né? E também alemães. Então, nós temos o Collie, né, o Smooth Collie, o West God e o Pastor de Shetland como raças que possuem o Gen Merle, né? Não estou dizendo que essas raças são originárias de cruzamentos entre dogs alemães e outros cães, não, mas o que eu digo é que há uma origem, ou pelo menos uma manutenção desse gen nessas populações desse território da Europa. Aqui nós temos o Dunk, que é um sabujo dinamarquês, que é o único sabujo que apresenta coloração Merle, o Dachshund, que é alemão, e aqui o cão leopardo da Catalunha, né, mas que não é inglês, nem dinamarquês e alemão, mas tem sua origem nos cães europeus, né? Ele é norte-americano, essa raça. Há uma outra coisa importante, né? Há um outro apontamento interessante, é que a dinastia, a nobreza alemã, dinamarquesa e inglesa era a mesma até o começo do século XX, né? Até, na verdade, a Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando a dinastia, acho que Habsburgos, né? Acho que essa é a pronúncia mais correta, Habsburgos, ela é desfeita, né? Para que os ingleses tirassem as relações claras, né, de sobrenome com a nobreza alemã, a qual naquele momento estavam guerreando. Então, se a nobreza, se esse mesmo povo, né, se essa mesma nobreza ela era homogênea entre esses três países, né, Inglaterra, Dinamarca e Alemanha, isso quer dizer que todos esses cães que a gente pode chamar de grand danês, né, esse cão que surge antes do dog alemão propriamente dito, esses cães estavam tendo fluxo, e isso é interessante perceber que até os cães, os dogs alemães ingleses, né, hoje registrados no Kennel Club britânico, eles têm uma peculiaridade. Lá eles aceitam, por exemplo, a coloração, a marcação azul de arlequim, e eles têm uma leve diferença no focinho, né? Eles não são, tem um lábio a comissura labial é um pouco mais curta, né? Lembrando até esses desenhos essas pinturas que nós temos registradas, por exemplo, por Buffon e por Thomas. Não é uma raça, mas é um morfotipo que principalmente os caçadores de lebres ingleses gostam de realizar, que é o Larcher. Esse cão ele é o cruzamento de collies, né, de smooth collies, com greyhounds. E eles gostam desse cruzamento porque favorece favorece uma aptidão maior à caça da lebre, mas nos traz uma referência interessante ao que possivelmente existia de forma mais comum nesse período da Idade Média e até parte da Idade Moderna. Então, eram cães galgados, né, cães amachifados que se cruzavam e davam esse cão que a gente chama de dogo, né, que é um cão intermediário entre as tipologias que definem, por exemplo, os grupos, né, dentro dos Kennel Clubs, por exemplo.
Há uma outra referência interessante, claro, aqui é uma referência cinematográfica, mas que tem uma origem histórica, é que os povos britânicos, né, principalmente os celtas, né, os celtas, se usavam muito das tonalidades cinzas e azuis nas suas manifestações culturais, nas manifestações de guerra, na caça, né? E isso conversa muito com a existência dos cães Merles, né? Que estão muito bem registrados nas pinturas, e saindo um pouco do dog alemão até, por exemplo, no Irish Wolfhound, né? Você vê que também são cães de tonalidades acinzentadas. Então, isso demonstra que realmente o grande danês ele está presente nessa região, né? E eu deixo essa inquietação que é minha, né? E que eu compartilho com vocês, é que o termo grande danês ele não seria um termo mais coerente para o dog alemão, já que ele representa um território muito maior e uma civilização que contribuiu com a formação dessa raça que nós temos hoje. Então, fica essas inquietações para a gente discutir, porque eu particularmente acredito muito que é através do diálogo, através da discussão, através do conhecimento científico e da divulgação e da transmissão desses conhecimentos que a gente evolui, né? No caso aqui, a formação da nossa raça, para o eterno aperfeiçoamento dela, né? Acho que no dia que a gente deixar de pensar em aperfeiçoar a raça do alemão, a gente fracassa, né? Então ele precisa estar em eterno aperfeiçoamento, para que a gente possa estar sempre melhorando o nosso plantel e os nossos cães que nós temos tanto carinho e tanta afeição e tanto gosto de tê-los conosco, né? Por aí, eu agradeço a essa oportunidade e a gente vai conversar um pouquinho para a gente poder compartilhar com os colegas que estão nos vendo. Ah, meu amigo, você fala oportunidade como se essa fosse ser só uma vez, como se fosse uma vez perdida. Depois se prepare, meu amigo, essa é a primeira de muitas, viu? Porque vai ter um monte. Eu acho que Eulâmpio aí, que passou um tempo aí na Alemanha, de repente alguém quiser fazer alguma colocação aí, quiser falar alguma coisa para que a gente seja bem breve também, né? Mas bem breve, sei lá, para o nosso público aí poder ver algumas opiniões sobre o que foi apresentado. Eu gostei, velho. Eu sempre gosto dessa viagem aí. Eu não quero falar alguma coisa, mas seja breve, porque já tá dando a hora da gente cochilar, que amanhã é dia de branco para todo mundo. É verdade. Tem algumas colocações. Primeiro, eu queria dizer que Tiago falou que ele estava aí para dar assessoria a mim, a Stefano, desculpe. Eu acho que não. Acho que todo o grupo tem potencial, todo mundo aqui está para ensinar e aprender. Se eu tivesse sua assessoria, eu seria um cara privilegiado, né? Acho que não. Acho que eu gostei muito da apresentação. A apresentação foi muito boa e muito estimulante. E eu me sinto, ao invés de ser assessorado, eu me sinto honrado a gente estar dividindo esse clube, porque a gente só tem a crescer, né? Nesse sua palestra eu aprendi muita coisa também. Eu tenho algumas observações, sim, a fazer sobre a origem do dog alemão, né? E até porque eu vou começar lançando uma pergunta. O que seria o Great Dane, né? O que seria o Great Dane? O que, assim, a gente fala tanto do Great Dane, né? O Grande Dinamarquês como o nome real do dog alemão, mas o que é um dog alemão e o que é o Great Dane? Eu acho que, eu vou deixar aqui uma provocação, eu acho que para mim o grande erro dessa confusão de hoje, eu vou chegar nisso aí, mas o grande erro da confusão de hoje é chamar o dog de hoje de Great Dane. O dog de hoje não tem nada a ver com Great Dane. Então as pessoas continuam chamando hoje em dia, por exemplo, eu fui ver aqui rapidinho,
na Wikipédia tem lá dizendo o dog alemão, também chamado de grande dinamarquês. Não, o dog alemão hoje não pode ser mais chamado de grande dinamarquês. Houve um trabalho em cima do dog alemão. Então, podia até ser chamado se quisesse, mas a pessoa ficam associando o dog alemão de hoje com o cão que deu origem lá do início do grande dinamarquês. São duas coisas diferentes. Então, isso já é uma coisa para a gente começar a discutir daí. Olha só. Tiago começou, a reunião era só para mostrar uma novidade que ele tinha encontrado por aí. Né? Ele foi revirar os baús antigos por aí e encontrou essa novidade. Aí eu Lampo sugere esse outro negócio aí. Meu irmão, isso é uma discussão que não tem hora para acabar, não. Véio. Eu tenho uma sugestão aqui para a gente fazer. A sugestão é a seguinte. Na nossa última live, eu falei, né? Até dei uma chamada. Pessoal, a gente vai falar aí sobre a história do dog alemão, tal, tudinho aí. Tiago vem com esse planejamento dele aí, realmente traz novos elementos aí para a gente poder discutir. Isso é assunto para live. E eu acho que a gente deve discutir isso lá com o nosso público. Então, você que está assistindo aí a gravação da nossa reunião de meio de semana, prepara tuas perguntas aí sobre a história do dog alemão, sobre como a gente chegou aqui. O Lampo vai expor muito bem também o ponto de vista dele aí sobre essa questão do grandanês e dog alemão, né? Vamos nos posicionar com relação a isso, com relação à provocação que o Thiago fez. E, Stefson, isso é assunto para live. Shirley, isso é assunto para live. Todo mundo isso é assunto para live, com o time completo para a gente discutir com a galera que gosta de nos acompanhar. Cenas para os próximos capítulos. Cenas para os próximos capítulos. Acho que agora devemos deixar o público curioso, encerrar a gravação por aqui, porque tem um tesouro massa para vir na nossa live aí. Vamos guardar essa provocação do Eulâmpio aí, que é bastante pertinente. Vamos guardar essa provocação do Eulâmpio, vamos disponibilizar esse vídeo. Vamos deixar o pessoal pensando no que pode ser e o que quer argumentar. E a gente vai para uma live com esse assunto, com certeza. Eu sou parceira. Pronto. Aí vem o time completo, vem quem tiver e o nosso público aí. Apareça na nossa live, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, dá a curtir, né? Dá aquele like, chega dando voadora no like, compartilha com a galera. E tamo junto. Dog Alemão Clube, trazendo a informação, inclusive na nossa reunião semanal para o nosso público. Então, galera, valeu, vamos encerrar a gravação por aqui. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, valeu. Boa noite, pessoal.